começar por vos felicitar, porque acho que realmente este projeto vosso se integra numa valorização da zona das Avenidas Novas como fazendo parte do património urbano, urbanístico de Lisboa, e isso isso para mim é muito importante, porque durante muito tempo, primeiro, o património estava muito ligado à arquitetura só, portanto, ao monumento. Depois passou a realmente alargar-se ao património urbanístico, mas privilegiava-se as zonas mais antigas, medievais, pombalinas, o que para mim está muito ligado também ao desprezo que havia pela história do século XIX e do século XX, uma coisa vai com a outra, e portanto, progressivamente, eu acho que desde os anos 90, acho que a grande marca de visão, se não me engano, assim, mais evidente, começou durante a presidência do Jorge Sampaio, na Câmara, que de facto houve aqueles primeiros planos, há muito tempo que não se tinham feito planos de requalificação? Não é de requalificação, não. Planos municipais? Sim, os planos municipais de reconhecimento da cidade, de toda uma série de problemas de infraestruturas, e depois se estabeleceram normas justamente para esta zona das Avenidas Novas, quanto à configuração e à altura dos edifícios. Isso foi um marco muito importante, e limitou-se também a destruição violenta que tinha ocorrido desde os anos 60, meados dos anos 60, do património desta zona. Portanto, tenho muito prazer, por isso, em colaborar com vocês. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso encontro. Então, começo por perguntar, é habitante, moradora ou frequentadora aqui das Avenidas Novas? Sim, então é assim, eu nasci em Carcavelos, mas vim aos 8 anos para as Avenidas Novas, onde vivi até 62. Portanto, a minha experiência das Avenidas Novas divide-se em duas fases. Eu acho que isso que corresponde a duas fases desta zona, e por isso achei interessante organizar o meu depoimento em torno disso. Uma primeira fase foi, portanto, 46, 62, e depois de um longo período de ausência, regressei a esta zona no final da década de 90, em 99, mais exatamente. E são duas experiências completamente diferentes, porque, entretanto, tinha-se dado uma mudança que, de qualquer maneira, teria sempre ocorrido, porque está na natureza das cidades mudarem, não é? As cidades evoluem. Mas, neste caso concreto, as Avenidas Novas, que foi uma zona, como vocês sabem, evidentemente, porque fizeram um estudo preparatório deste inquérito, foi uma zona que foi planeada inicialmente pelo Rosano Garcia e depois demorou muito tempo a construir, houve várias fases, e nem o património arquitetónico é todo semelhante. Essas fases têm características diferentes, mas apesar de tudo há uma enorme parte que tinha uma certa unidade, e essa unidade foi sendo destruída. Mas falando da época em que eu vim para aqui, com 8 anos, eu acho que correspondeu ao final do período de construção das Avenidas Novas em termos de região, que eu fui viver para aqueles prédios da zona da António Augusto Aguiar, zona ocidental-sul, portanto, portanto aquele lado da António Augusto Aguiar e a Sidónio Pais, acho que foram os últimos prédios a ser ocupados. Depois não se construiu mais nada de novo, completamente novo, quer dizer, não houve nenhuma área grande maior incluída, não é? Aliás, uma parte daquela área, a Sidónio Pais, como vocês saberão, foi, digamos, roubada ao espaço do parque. Houve um processo, não é, da família João de Almeida, vocês devem conhecer isso, não é? Pronto, portanto, nessa altura o bairro mantinha umas características específicas. O parque, para começar, ainda era muito bonito, não tinha aquela horrível Avenida Central, que eu sei que foi construída por um grande arquiteto, que eu até conheci, o Queiro de Amaral, e que apreciava, mas acho que a avenida estragou o parque, quando na minha infância aquele parque tinha uma unidade, era todo igual, era muito bonito. Um parque, aliás, segundo a memória do meu pai, que também tinha vivido nas Avenidas Novas,
Na parte de baixo do parque tinha havido um lago onde se andava de barco. Eu já não conhecia isso, infelizmente. Nessa parte de baixo, nessa altura, circulavam eram ovelhas. É verdade, havia um rebanho que passava, vinha ali do lado, não sei de onde é que vinha, mas vinha ali da parte de baixo do parque e depois pastava numa colina onde agora estão, mas acho que, portanto, estando virado para o rio, fica a oriente, uma colina, onde agora estão as instalações da EDP, parece-me, e uma esplanada até. Pronto, e que naquela altura não estava bem arranjado, e então havia umas ovelhas que se passeavam para ali mesmo, para o Marquês de Pombal, era uma coisa extraordinária. Isto seria, portanto, nos anos 50, não é? É surpreendente. Mas já havia carros. Quer dizer, não se pensa que não havia carros. Havia os elétricos, havia os autocarros e havia carros. Não havia muitos, mas havia carros. Bom, o parque era mais bonito, mas a parte de cima não estava arranjada. Isto hoje está mais bonita a parte de cima. Então frequentava muito o Parque Eduardo VII? Sozinha não, eu não era permitido eu ir para o parque, mesmo depois quando tinha mais uns aninhos, não. Inclusive eu estava proibida de atravessar o parque, de ir à casa tinha uma amiga que vivia na Rodrigo da Fonseca e aquela parte de cima, que era onde havia um caminho, não havia uma rua, havia um caminho, portanto que ia à direita para o outro lado, eu não podia atravessar essa rua sozinha. Devia ir pelo Marquês de Pombal para visitar essa minha amiga, mas é evidente que eu atravessava o caminho. Nunca me aconteceu nada, exceto ter que aturar as más criações dos miúdos, pronto, que se metiam comigo, como se metiam com todas as meninas, não é? Pronto, mas não aconteceu nada de grave. Era considerado, mas portanto, sim, eu ia para lá passear. Não havia nada de especial para as crianças, mas eu ia para lá passear com o meu pai, sobretudo, gostava de andar a pé. E que me legou esse gosto. Andava-se muito a pé, isso era um testemunho muito importante que eu queria deixar. Toda a gente andava muito a pé, o meu pai trabalhava na Baixa e ia a pé para o escritório. Depois não voltava a pé, mas porque já era a subir, enfim, pronto. E isto foi variando ao longo do tempo, claro, mas ele andava muito a pé. Portanto, mesmo pessoas, qualquer pessoa andava a pé. Hoje há um certo desprezo pelos peões. Começa a ser a valoridade, mas ainda as pessoas olham. Há um certo desprezo, não é? São as pessoas que não têm carro que andam a pé. Há um bocadinho essa ideia. Mas nessa altura não, as pessoas podiam deixar o carro à porta de casa e ir a pé. E eu atravessava a cidade, eu andava no Filipa, a partir dos 11, eu ia sozinha 4 vezes por dia. Com uma amiga que encontrava aqui na Filipe Folk, íamos e vínhamos 4 vezes. Portanto, vinhamos a almoçar a casa, voltámos, havia escola o tempo inteiro, na escola pública. E era para nós um divertimento, porque íamos a conversar e porque era agradável andar a pé. Isso é uma questão fundamental. Não havia as placas centrais destas avenidas todas, não estavam cheias de carros. E era pelas placas centrais que se andava. Era uma sensação de espaço, de liberdade, completamente diferente do que andar ali encolhido junto aos prédios, no passeio estreitinho, como se faz hoje, e olhar para o chão para ver se não se torce um pé. Pronto, e depois pelo caminho depois no regresso comprávamos uma vez por semana ali numa papelaria ao pé da casa da imprensa, que agora passou a vender só coisas ligadas aos produtos informáticos, artigos informáticos, já não é papelaria. Nessa altura comprávamos aí o Mosquito, o Diabrete, esses jornais das crianças, não é? E pronto, era divertido, nós saímos todas em grupo do liceu e tínhamos muita pena de uma menina, nossa amiga, que ia para casa acompanhada pelo impedido, porque o pai era general e tudo, o impedido vinha buscá-la. Mas ia a pé também, não ia necessariamente de carro. Não, também não vivia na 5 de Outubro, era muito perto. E as famílias não tinham vários carros. Era isso que eu lhe ia perguntar. Havia normalmente um carro por família. Os pais não serviam de motoristas, não havia. Os meus pais nunca me levavam a parte nenhuma, essa ideia não lhes ocorria, eu devia me desembaraçar sozinha, com as minhas irmãs também. Isto era normal. Isso queria dizer também, provavelmente, que a sua vida enquanto criança e provavelmente como adolescente também se centrava muito nos espaços próximos. Mas é que a cidade era mais pequena, isso é preciso dizer. De qualquer maneira, a cidade era mais pequena, de uma certa maneira, porque já expliquei que é o outro lado do parque, vigilando as normas
familiares, atravessava a parte norte e ia visitar uma amiga que morava na Rodrigo da Fonseca. Depois, quer dizer, quando passei a ir ao cinema sozinha, que só aconteceu lá para os 13, 14 anos, não é muito diferente do que é agora. Onde é que ia ao cinema? Como? Onde é que a professora ia ao cinema? Ia ao cinema, isso é interessante. Primeiro comecei por ir ao São Jorge, ao Tivoli, e ao São Luís. São Luís menos, já com os meus pais. São Luís não iam tantos filmes que eu pudesse ver sozinha, ia com os meus pais. Mas Tivoli e São Jorge. E depois apareceu o Monumental, no princípio não existia. O Monumental eu tinha tomado nota disso, mas acho que eram estes três, mas depois o Tivoli, também eu fui crescendo, não é? Portanto, eu vivi até 62, já me tinha casado. Quando eu me casei, continuei a viver aqui. Eu já explico isso. Sim, quanto aos cinemas eram esses: Monumental, São Jorge, Tivoli e São Luís. A cidade era pequena e toda a gente vivia numa área relativamente perto. E vou-lhes dar um exemplo do que é que isto significava. Quando eu acabei o 5º ano, éramos muitas meninas a querer ir para letras e não havia mais lugar no Filipe Lencastre. Não sei, deve ter correspondido a uma época de crescimento da população feminina, que queria continuar os estudos. E então fomos despachados para um liceu masculino no Alto de Santa Mar, Dom João de Castro. Então acontecia isso parecia longíssimo, o Alto de Santa Mar, era excêntrico e muita gente não foi porque tem colegas que foram para escolas particulares para não ir para tão longe, que implicava um percurso de autocarro longo. E portanto as famílias nem todas gostavam disto. Mas eu fui para lá, foi um período, toda a gente lá gostou muito, até porque devido à mixidade, obviamente que isso é interessante nessa idade, não é? Então, mas não foi só por isso, é porque era um liceu mais aberto que o Liceu Filipa, que era uma espécie de um convento laico, e tinha, tirando uma professora ou outra, muito boas e depois que eu soube mais tarde que até eram pessoas muito contra o regime e assim, os outros, o corpo de professores, o essencial era muito conservador. E Dom João de Castro era mais variado. Bom, mas então o que é interessante, e do ponto de vista do tamanho da cidade, da concepção que se tem da cidade, e que é interessante, é que na realidade o autocarro que partia do Marquês de Pombal para o Alto de Santa Mar era uma espécie de, transformou-se às horas das aulas, logo de manhã cedo e depois a hora do almoço, numa espécie de autocarro do liceu. Toda a gente ia e vinha naquele autocarro, então era uma enorme balbúrdia, nós ocupávamos o espaço, como é evidente, não é? E era uma grande balbúrdia, engraçada, divertida. Mas também se andava muito a pé, mesmo assim, eu lembro muito bem de vir, não de ir, porque tínhamos que ir para as horas, tínhamos que lá estar a hora certa, mas à saída, lembro muito bem que havia uma grande avenida, não me lembro como é que se chama, se é a Rua dos Lusíadas, é capaz de ser a Rua dos Lusíadas, havia uma grande avenida que na primavera as árvores ficavam todas floridas, era muito bonito e não havia muito trânsito, e nós gostávamos imenso de vir em grupo pela avenida abaixo, pelo meio da rua, porque era essa sensação de espaço que hoje se perdeu. Hoje anda-se encostado aos prédios, não tem nada a ver. Encostado aos prédios, encurralado pelos carros que estão estacionados já no passeio, não é? Pois. É muito diferente. Não deixa de ser curioso quando referiu que a cidade era mais pequena, mas ao mesmo tempo era maior. Porque essa sensação, essa imagem que dá, que a rua era maior, a cidade era mais pequena, mas a rua tornava a cidade maior, não é? Exato, tinha mais espaço. Hoje em dia nós temos encurralados. uma percepção contrária, que a cidade é maior, muito, muito maior, mas a rua... Para os peões o espaço é muito reduzido e perigoso. Sim. Mas eu acho que é uma pena ter-se perdido essa possibilidade de gozar o espaço. No fim de semana, aqui esta zona onde eu moro, que é relativamente perto, é relativamente sossegada, e eu gosto imenso, correndo algum risco, mas ando contra o trânsito, ando um bocadinho no meio, não ando no passeio, até porque o chão asfaltado é melhor, não é? Para andar. E pronto, é outra coisa, mas tenho que andar sempre com atenção, não posso andar despreocupada. Pois, claro. Que era uma coisa muito diferente quando se andava nestas placas centrais, a pessoa andava despreocupada. Quando chegava ao fim quando chegava à esquina, tinha que dar atenção, mas só aí. Sim, mas essas imagens que nós conseguimos ver da Avenida da República ou da 5 de Outubro... A Avenida da República era uma maravilha, com as duas placas centrais, como na Avenida da Liberdade, com bancos, com árvores,
não era tão bonita em termos, porque não estava jardinada, era um chão batido como as outras. Sim. Mas era muito agradável e depois estava ladeado por edifícios lindíssimos, não é? Como vocês sabem. Então assistiu a toda essa transformação. Exato, pois é isso mesmo. Desfiguração desse lado característico que era as Avenidas Novas, não é? Que agora vemos muito, muito menos, e que também caracterizava um tipo muito específico de pessoas e de investimento que foi feito nesta zona nessa altura, não é? Das pequenas vivendas. Depois... havia duas zonas de vivendas que eu me lembro, porque não eram pequenas, os palacetes. Os palacetes da Avenida da República são os palacetes construídos no século XIX, essencialmente, ligados à grande expansão do vinho, depois da cortiça, enfim, muito ligado à agricultura, esta cidade, estas fortunas desta cidade, nessa época, não é? Foi uma época de grande desenvolvimento da agricultura portuguesa, como eu acho que demonstrei no meu primeiro trabalho logo. Mas... então, e havia uma outra zona para a qual eu queria chamar a vossa atenção, não sei se vocês repararam, ali à volta do núcleo inicial da freguesia de São Sebastião, portanto, que é o palácio da família Eugênio de Almeida e a igreja, há ali umas ruazinhas pequeninas, e depois toda essa zona aí à volta, na freguesia de São Sebastião, não havia só aquela quinta enorme, desproporcionada do Eugênio de Almeida, não é isso? Vocês sabem que abrangia a Gulbenkian e o parque todo, e ainda uma parte do outro lado, para lá de Castilho. Mas havia várias pequenas quintas ricas, mas de que há já muito poucas sobrevivências, e eu acho que era interessante para a memória da cidade, justamente, pensar em preservar. Eu só me lembro de uma que existe aqui na rua António Cândido, na esquina, agora já é um espaço muito pequeno, morado, está muito decadente, aquilo qualquer dia desaparece, se não se faz nada. Eu não sei se a casa tem um interesse particular, porque se vê mal cá de fora, mas era como sobrevivência de que ali foi uma zona de quintas. Sim, é na esquina como é que se chama a outra rua? Não, é na Pinheiros Chagas. Acho que é na esquina da Pinheiros Chagas com António Cândido. Temos que ver. Uma das características desta zona era haver um comércio de proximidade. Claro que havia em toda a cidade, e que funcionava de uma forma muito específica, com os moços de recados. Vocês têm ideia, não é? O merceeiro que manda ali na António Augusto Aguiar, havia uma grande mercearia, onde agora foi um banco e agora tenho a impressão que é uma loja de colchões, não sei. Era uma grande mercearia, mandava o seu moço de recados a casa. Depois ali na Filipe Falck, no princípio, na parte ao pé da ponte, havia ali uma drogaria que também mandava o seu moço de recados. Portanto, isto também está ligado a um problema grave dessa época, que é o trabalho infantil. Nem tudo era bom nisto, quer dizer, podia ser cómodo, mas era mau, de um ponto de vista social e de educação, não é? Havia as peixeiras que vendiam já não havia tantas nessa época, mas ainda me lembro de ver as peixeiras com a canasta à cabeça. Mas lá em casa, pelo menos, a empregada ia comprar ao matador. Se quiser também falo de matador depois. Mas depois há outros aspectos curiosos, que são as lavadeiras de canessas. Eu lembro-me que vinha uma velha mulher, terrível, porque vinha de canessas, ela vinha buscar os lençóis para os lavar, depois eram engommados em casa. Portanto, ela vinha com uma enorme trouxa à cabeça e subia vários andares, porque não podia andar a escada de serviço, não tinha elevador, e ela não podia entrar pela frente. E havia a mulher que vinha vender a fruta, também vinha com uma grande canasta cheia de fruta, que subia aqueles andares todos a pé. Não sei, eu sei, então faz mais impressão, porque vinha a outra, talvez viesse uma ou duas vezes por mês, não me lembro, era criança, não é? Não me interessavam esses problemas práticos. Mas lembro, porque é uma memória inesquecível ver, por acaso, entrar ali na zona da cozinha e dos serviços e ver uma mulher chegar com uma grande trouxa. Uma pessoa não esquece, não é? Não era habitual, apesar de tudo, na cidade.
As pessoas ainda não tinham máquinas. Os meus pais foram muito conservadores, até nunca tiveram máquinas, embora já tivessem vivido, sobretudo o meu pai. Minha mãe morreu cedo, e se calhar foi por isso. Os homens são menos sensíveis a essas coisas. Isso era lá resolvido pelo pessoal, não é? Eu queria lá saber disso. Mas já viu o que era o trabalho dessas mulheres lavarem roupa ali à beira do rio, numa posição tudo menos ergonómica, não é? E depois transportarem, estenderem aquilo tudo, primeiro ao sol para corar e depois transportarem. Bom. Portanto, nem tudo era bom, como sabemos, não é? E uma parte dessas pessoas andavam descalças, isso eu não posso confirmar porque não me lembro, era criança. Depois, quanto à vida social, isso era bom. Isso era bom. Não, quando eu era criança não ia ao café. Os meus pais não iam a cafés, não tinham esse tipo de... Tinha uma vida social bastante intensa, mas não passava por aí. Quer dizer, não digo que o meu pai não entrasse num café nessa viagem até à Baixa para trabalhar, se calhar tomava um café logo ali à saída de casa, mas não tinha uma vida. Mas eu, quando cheguei à idade de ir para a faculdade, é claro que foi uma atividade muito importante, como todos os estudantes e todos os jovens, e, portanto, a Cister, que ainda hoje existe, na Rua da Escola Politécnica, teve uma grande importância para mim, eu já falei várias vezes disso, mas aqui, portanto, na área isso era durante o dia, mas depois havia outras atividades à noite, a geografia mudava, portanto, um sítio que eu frequentei muito aqui no Saldanha, quer dizer, aqui esta zona dos cafés, vocês ouviram falar com certeza dos grandes cafés, do Monumental, Monte Carlo, mas eu não ia a esses cafés e eram um bocado intimidantes, mesmo para gente nova, porque havia gente de todas as idades e havia, não sei, eu não frequentava esse café. Não eram confortáveis? Não, confortáveis eram e eram até... eu achava o Monte Carlo muito escuro, mas ele era bonito até e tem sido valorizado, eu vejo em estudos sobre a cidade. E o Monumental era muito bonito, tinha uma parede toda de vidro e, portanto, era muito luminoso, o café era bonito. Mas eu ia ao Monte Branco, que era um café pequeno, era na realidade uma gelataria na origem, mas que também funcionava como café e que era aqui no Monte, mesmo na Saldanha, onde agora é a Geox, era ao pé da Bambi, por aí. E era um café muito frequentado por jovens estudantes, por jovens realizadores, aquele realizador que depois acabei por... chamávamos o Cristo Loiro, que fez a Casa Amarela, não me lembro agora do nome dele. Eu gostei muito da Casa Amarela, mas não gostei dos outros filmes e é por isso que não me lembro do nome dele. Ele já morreu. A Casa Amarela... Depois fez uns filmes bastante escandalosos. Sim, da Branca de Neve. Sim, como é que ele se chama? Lembra-se? Não. Paciência. Mas pronto, é só para dizer que era um sítio de sociabilidade assim, variado. O Ramos Rosa também ia lá, e a namorada dele, iam, portanto, assim, jovens estudantes e artistas. João César Monteiro. Exato. E também gente ligada a jovens politizados, que eu era também. Também ia aos 4 Ases na António Augusto Aguiar. E depois havia aqui outros sítios muito bonitos cuja memória eu queria recordar. Não sei se vocês sabem que mesmo em frente a Versailles havia um sítio muitíssimo mais bonito, mais amplo, que hoje é o McDonald's. A Colômbia. A Colombo. Colombo, acho que era Colombo ou Colômbia. Eu tenho a ideia que era Colombo, mas não garanto. Mas era muito mais bonito e muito mais agradável, era um espaço amplo. E do mesmo género, espelhado, com candeeiros antigos e onde se comia muito bem. Tinha uma parte de pastelaria muito boa e uma parte de restaurante. E depois ainda houve algum movimento para a sua preservação. Ele só desapareceu depois do 25 de Abril. E ainda houve algum movimento, mas não foi tão forte como aquele que houve depois em torno da Versailles. Acho que a consciência do valor dos sítios foi aumentando. Pronto, e se calhar a seguir ao 25 de Abril havia outras prioridades. Infelizmente ou felizmente, foi assim. Havia também o Café Bocage, não sei se vocês ouviram falar,
era ali entre Campos, não, entre Campos não, era, era na Avenida República, na esquina da Avenida República, com Elias Garcia, talvez, e que tinha uma tertúlia com gente muito conhecida, com Carlos de Oliveira, Augusta Beleira, o poeta, o pai do Estes Ferreira, não lembro agora do nome dele. Pronto, havia uma tertúlia intelectual aí no Café Bocage. Aqui na Filipe Fogo também houve um café até há pouco tempo, que é naquela rua da Embaixada de Israel, que aliás foi o fim do café. Quando fecharam aquela rua, o café tornou-se desagradável. Pois. Mas também havia aí uma tertúlia literária, o Belar ainda frequentou, e o Carlos de Oliveira também, depois de ter desaparecido o Bocage. Os cafés eram um sítio muito importante na vida da cidade. Sem dúvida nenhuma, foram centros de vida cultural, de atividade política, tudo, de convívio, de toda a espécie. Bom e mau, claro, também. Mal em que aspecto, só para perceber? Não sei, mal, foi uma coisa que me saiu. Acho que seria secundário. Pronto. É uma realidade que não nos tem sido sido mal no sentido muito... de que às vezes as pessoas perdiam muito tempo e havia uma certa crítica. Pois eu nunca tive esse problema, confesso. Nunca gostei de estudar em cafés, tinha boas condições, não gostava. Eu ia muito ao café, mas era para conviver. Eventualmente para ler um jornal ou assim, mas era uma coisa episódica, eu nunca gostei em cafés. Então era mais um local de encontro onde as pessoas se juntavam? Não, mas não era. Para muita gente era um local de estudo. Eu acho que muita gente não tinha condições para estudar em casa, não é? Portanto, iam estudar para o café. Às vezes também há problemas de hábitos, não sei. Não, mas é uma dimensão também que não tem sido muito partilhada aqui, talvez também pelas pessoas que nos têm chegado. Muita gente está para o café. Não tem sido muito referido e por isso é muito interessante que nos esteja a contar essa dimensão também da vida estudantil e da vida dos jovens nessa relação com os cafés, e a dimensão política também é muito importante. Não sei se claro. Quer falar um pouco mais sobre essa dimensão política? Sim, da partilha da opinião pública, da construção da opinião pública, que talvez também tivesse lugar nestes tertúlios, não é? Que é uma relação muito diferente de hoje em dia, talvez. Sim, porque hoje há muito menos cafés e a cidade é mais dispersa, não é? Portanto, as pessoas fazem muito aquele percurso, quer dizer, vão à hora do almoço, eventualmente aos cafés, depois vão pouco à noite os cafés estão vazios, não é? E nessa altura as pessoas iam ao café à noite também, ia-se jantar a casa e tornava-se a sair. Isso era uma coisa normalíssima. Eu acho que os estudantes, se calhar, continuam a fazer isso, não sei, eu não... Sim, eu estava aqui a pensar também que essa dimensão de... Mas nessa altura não eram só os estudantes, era a população adulta, sobretudo os homens, mais que as mulheres. Sim. Também tenho que dizer que eu vivi, enquanto estudante, o princípio dessa mudança. Mas então, à noite, de um modo geral, havia vários tipos de cafés. Por exemplo, os grandes cafés da Baixa, não havia praticamente mulheres, eram só homens. E era desagradável uma mulher entrar. Sentia-se, toda a gente olhava, que é este bicho estranho, não é? Podia entrar, não, ninguém atacava, não é? Mas não apetecia. Eu não sentia isso nos sítios onde ia, que era outro tipo mas havia, portanto, há cafés diferentes, não é? Na Baixa seria provavelmente frequentado mais pelos... Não era frequentado, eu ia dizer que era frequentado pelas pessoas que trabalhavam na Baixa, mas não é verdade, eu sei que não era assim. Era frequentado por toda a gente. Mas realmente as mulheres jovens, não estou a falar, a minha mãe nunca foi a um café, acho eu. Saía muito, mas não era para ir ao café. E acho que as mulheres não iam aos cafés. As jovens iam, mas iam mais próximo dos seus locais de estudo ou de onde viviam. De qualquer maneira, começaram a ir muito mais a partir dos anos 60. Eu fui estudante em meados dos anos 50, não é? E não havia assim tantas
raparigas nos cafés. Havia, eu não era a única. Mas havia mais rapazes do que raparigas. E isso mudou muito, foi nos anos 60. Isso eu assisti a essa mudança. A maior presença das jovens no espaço público. E como é que isso foi acontecendo? Assim, nós sabemos que foi existindo cada vez mais espaço e cada vez mais reivindicação também por esse espaço, não é? Por parte das mulheres e das jovens, mas como é que por dentro, Não sei, quer dizer, eu não senti isso por dentro, quer dizer, senti isso um bocado por fora, porque eu depois já não era estudante, já me tinha casado e continuava a ir ao café, aqui ao Monte Branco, morava na Aldeia de Ver, mas vinha aqui ao Monte Branco à noite, depois de jantar. Não sei, acho que as mulheres se habituaram, queriam conviver também, mudaram de espírito. Foi, não sei, os tempos passam, não encontro uma... Se calhar havia... Não ia dizer que havia mais mulheres no ensino superior, não sei se isso é verdade, não conheço as estatísticas dessa época, mas em letras sempre houve uma maioria de meninas, eu sou de letras, não era por isso que elas iam ao café, não é? A maior parte das minhas colegas nós encontrava no café. Porque também havia... mesmo que as mulheres estudassem e muitas delas iam, não sei, não posso estavam dizer condicionadas pela família. Mas estavam condicionadas pela família, também eram cursos que eram sugeridos e que eram mais ou menos um percurso normal, não é? O que não queria dizer que elas se tornassem profissionais ou que... não é? Sim, embora no meu tempo, a maior parte é verdade, isso é tudo verdade, mas a maior parte das pessoas, ou uma grande percentagem, de facto já foi trabalhar quando acabou o curso. Isso aí, se calhar, tem a ver com a evolução dos rendimentos, pode ter sido mais isso do que a vontade de trabalhar fora de casa, não sei. E mesmo pessoas que no princípio, quando constituíram família própria, não foram trabalhar porque tinham filhos pequenos, foram mais tarde. Portanto, a maior parte das minhas amigas trabalhavam. Isso nos anos 60, anos 70? Sim. Também, porventura, algum reflexo da imigração, do contexto da guerra colonial? Sim, que havia mais espaço no mercado de trabalho. Sim, exatamente. Talvez, pois. Sim, quanto à questão da inserção no mercado de trabalho, penso que isso terá sido importante. Sim, uma coisa traz a outra, pronto. Claro, mas não ao nível das jovens estudantes. Eu acho que tem a ver com a evolução da família. E, efetivamente, a maior parte das meninas, no meu tempo, estavam condicionadas, por exemplo, na hora que tinham que voltar a casa. E também no sair à noite. A professora Miriam tinha... Não, eu não tinha isso, quer dizer, não tinha tanto condicionamento, mas tinha algum. Eu não posso dizer que os meus pais gostassem muito que eu voltasse tarde, à noite, sobretudo. Não gostavam, mas pronto, mas eu percebo um bocado a situação, talvez. Não era muito respeitadora. Tem irmãos ou... Irmãs. Pois, se calhar, minhas irmãs abriram um bocado o caminho, mas embora elas fossem mais respeitadoras do que eu, mas 3 meninas faz uma certa pressão, não é? Eu era a mais nova, portanto a porta estava entreaberta. Outra questão que lhe queria colocar também ainda relativa a este espaço da dimensão feminina na participação e nesta dimensão social também tem que ver com a dimensão política que referiu, do debate político que poderia acontecer dentro destes cafés e destas tertúlias. Como é que isso se dava e qual era... Eu não falaria tanto um debate político nas tertúlias, porque isso não era possível. Sim. Não é? Havia condicionamentos, havia sempre suspeitas de que aquele sujeito que está ali a olhar para nós, se calhar é da PIDE, portanto, não, debate político eu não digo. Havia troca de ideias, falava-se muita coisa, mas mesmo da situação em geral e assim, mas sem afunilar no sentido de uma prática política, não é? Isso fazia-se fora dos cafés, fazia-se em casa das pessoas. As reuniões políticas era em casa deste, daquele, circulávamos, não é? Era em casa de um, era em casa de outro. E não, no café não, nunca. Não se falava abertamente. As casas tinham muita importância na vida social, isso também é um ponto a acentuar. Tinham importância como locais de reunião lúdico. Os bailes eram em casa das pessoas, as pessoas convidavam-se
tinham um espaço para isso e os pais deixavam. Não se ia aos bares, as meninas então não iam de maneira nenhuma, não é? Os rapazes iriam, mas, portanto, as festas eram em casa, fazia-se bailes, não se faziam muitos, mas fazia-se de vez em quando, ia-se rodando, casa deste, casa daquele, e as reuniões políticas também era assim. As casas tinham muita importância, como local de convívio. Não eram só os cafés. Mas era importante frequentar talvez estes cafés e estes espaços públicos também para saber que se estava disponível para participar ou... Sim, com certeza, porque se conheciam pessoas que estavam envolvidas, mais por aí. Depois também havia associações de estudantes, que, por exemplo, em letras não havia na minha época, mas havia ali logo ao lado em ciências, havia no técnico, e portanto as pessoas também iam às associações conviver. Também havia atividades das associações que não há hoje. Hoje as associações, eu não tenho bem a certeza, mas pelo que eu vejo no meu instituto de origem, no ISTE, além de terem uma parte de café e assim, depois tem as sebentas e tem essas coisas muito práticas, mas dá-me a impressão que não tenho uma atividade cultural e nesta altura tinham uma atividade cultural importante e era um bocadinho uma cultura de resistência, no sentido que como a cultura oficial era muito fechada, portanto a cultura nestes sítios era uma cultura de resistência. Portanto, convidavam-se conferencistas que não eram assim tão bem vistos pelo regime ou que apareciam menos. Faziam-se exposições de pintura de pintores que eram mais da área da resistência. Portanto, havia uma contracultura nas associações que era muito importante. Isso acho que é uma memória que se esqueceu um bocado. Sim, é uma dimensão muito importante que muitos estudantes viveram e que também, talvez também fosse um espaço de não digo discussão aberta, não é? Mas em que as pessoas se tornavam, encontravam espaço para novas referências e outras referências que hoje em dia não é. Eu acho que a cultura foi uma área de resistência ao Estado Novo muito importante sempre. Bem, queria só voltar agora aqui a aspectos da freguesia. Claro, nós expressámos imenso. Não, é muito interessante e acho que também faz parte e caracteriza muito também a sua experiência aqui da vida, que para nós é bastante extensa mas queria voltar a perguntar-lhe sobre o Matador, porque falou... O Matador era um sítio detestável, tenho que dizer-vos, era um sítio muito feio. É a minha memória também de criança e de adolescente. Eu não gostava nada de ir lá. Acho que a única zona bonita era a zona onde se vendiam flores, as floristas. Os talhos eram uma coisa medonha. Viam-se assim os animais todos inteiros a escorrer a sangue. Os talhantes tinham os aventais sujos de sangue. Aquilo era uma porcaria horrível. Mas ia lá com muita frequência? Não, mas eu devo ter ido alguma vez com a minha mãe. Ou com a empregada que ia lá comprar uma vez por semana peixe. A carne não vinha muito de lá, por acaso, vinha do outro lado. Mas lembro-me de ir lá. Agora tenho uma outra memória muito boa, muito mais tarde, já de quando eu nem vivia aqui. Quando já estava no ISTE, e de virmos assim em grupo, um grupo de colegas, de virmos almoçar ao Matador, onde havia ao pé da peixaria, havia uma tasca de peixe, que era ótima, com as mesas corridas, e era muito bom. E isso hoje não há. Há um restaurante de peixe, mas não é nada... Acho que o peixe deve ser ótimo, mas o sítio parece uma cozinha, é todo de azulejos, não tem graça nenhuma. Foi muito mal recuperado aquele mercado, está muito feio. Continua a ser muito feio. Claro que os talhos já têm um aspecto moderno e limpo, higiênico, mas a construção é muito feia. Sim, é uma pena. Não é nada de especial. Então, sai daqui das Avenidas Novas em 62, não é? Foi o que referiu, e depois regressa em 99. Em 90. Pronto, e para o bairro estava completamente mudado, tinha havido uma enorme destruição e degradação aqui das Avenidas Novas, particularmente da zona entre, não sei porquê, entre a António Agostinho Vieira e a Duque d'Ávila, que é justamente a zona onde eu moro agora, e não sei porquê, mas estava muito degradada durante muito tempo. Tinha-se dado um fenómeno de terceirização em toda a zona, não é? Muitos ministérios mudaram para aqui, escritórios, e numa primeira fase
Isso até eu acho que deu uma vida nova às avenidas novas. Havia o comércio de proximidade que continuava, mas apareceram muitas lojas de toda a espécie, de modas, etc., que não havia. No meu tempo de jovem, não havia. Ia-se à Baixa, tudo estava na Baixa, não é? Todas as compras, sapatos, ia comprar sapatos à Baixa, tudo comprava-se na Baixa. E, portanto, até numa primeira fase, eu acho que houve uma animação económica forte nas avenidas novas. Mas depois, eu não sei porquê, sobretudo esta zona aqui começou a ser muito abandonada, havia muitos prédios abandonados. Terá a ver com o problema das pessoas morrerem, lembro, por exemplo, e depois das coisas não se resolverem, por um motivo ou por outro, das rendas, das heranças, essas coisas todas, estava muito degradado. Lembro-te, por exemplo, na Filipe Folk, havia vivenda, ou um pequeno palacete, onde viveu o Paulo Cunha, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu sei porque uma das filhas foi minha colega no Filipe. E essa devia ir de carro, talvez, não sei, não faço ideia. Não foi do meu ano, portanto, eu conhecia, mas chamava-se Paula e era ruiva, como eu, muito mais ruiva, aliás. E foi para o técnico, que também é notável, não é? Não seguiu, nessa altura havia poucas, mas nunca exerceu. Mas pronto, mas havia aí esse palacete e esse estava abandonado. E durante muito tempo, depois quando desapareceu o palacete, ainda continuava, aquele espaço esteve abandonado, foi transformado em uma espécie de parque público. Portanto, não havia uma ideia de recuperação nem de proteção desta zona. Eu acho que isso só aconteceu. E depois houve aquela fase esquisita em que o abcacismo mudou o sentido das ruas, não sei se vocês ouviram falar disso, ainda resta aquela rua, a Rua Viriato, ainda está assim. Que é um perigo, não é? Sim, e que é um perigo que não está nenhum sinal na rua, não está nenhum aviso. Eu pergunto-me sempre como é que não há turistas que são atropelados ali, ou mesmo pessoas. No princípio, quando o Abcacis fez isso, na totalidade das avenidas novas, houve imensa gente atropelada, nomeadamente pessoas de idade. Pois, sim, é muito confuso. Mas o Abcacis, nesse aspecto, eu acho que foi um desastre. Ele foi bom noutras coisas, no que diz respeito aos bairros de lata, acho que sim, que houve algumas melhorias, não nada comparado ao que depois mais tarde se fez, mas não digo que tudo quanto ele fez foi mau, mas no aspecto do trânsito e da prevalência do automóvel, eu não sei se foi com ele que fizeram esta coisa espantosa dos recortes nos passeios, quer dizer, que os passeios ficaram estreitinhos para se poder estacionar ali carro, não sei, mas que é uma coisa péssima, não é? Estragou imenso o bairro. Pronto, mas eu quando vim, tudo isso estava a mudar um bocadinho, já estavam vários prédios a ser recuperados, e havia prédios novos, como aquele para onde eu acabei por ir, e o Saldanha Residence foi inaugurado naquela altura, deu uma certa vida ali também à zona, mas já não havia praticamente, ainda havia algum comércio de proximidade, ainda havia, mas muito menos do que havia antigamente. Ainda havia algumas boas mercearias, mas 2 só para a totalidade das Avenidas Novas, imaginem, que não é nada. Havia uma aqui numa esquina de um prédio que caiu há pouco tempo, na Conde Valbon, na esquina com a João Crisóstomo, agora um prédio novo, mas aquilo esteve um prédio abandonado, era uma coisa extraordinária, um prédio abandonado com uma mercearia cá em baixo, até que o prédio caiu. A mercearia já tinha saído, aos primeiros sinais. Eu estava sempre a dizer-lhes, vocês não têm medo de estar aqui? Bom, mas, pronto, desapareceu progressivamente o pouco comércio de proximidade que ainda havia, porque já tinham começado a aparecer as grandes superfícies. Pois. Os Pingos Doces, e depois, passado uns 2 anos, abriu o Corte Inglês. O Corte Inglês foi fatal para aquela zona mais imediata, e se viu fecharem imensas lojas. Aliás, atingiu mesmo uma parte dos centros comerciais, eu acho, porque havia um excesso aqui no Saldanha, imensos. Houve uma mudança muito grande, mas nem tudo é mau. Eu também não quero dar uma visão de que tudo é mau, porque não se percebe porque é que eu vim para aqui. Até tenho uma ótima. Um dos meus critérios era ter um bom sistema de transportes públicos, já perceberam que eu não gosto muito do automóvel só para passear fora de Lisboa, ou para outras situações em que realmente há mais jeito. Mas, portanto, tem uma ótima rede de transportes, que não tinha, quer dizer, já tinha começado a ter antigamente, porque o método do parque é muito antigo. Essa linha
azul, não é? A linha azul era pequenina, era 1 milímetro. Mas não ia até a cidade universitária. Quando a Faculdade de Letras mudou para o Campo Grande, era o fim do mundo para nós. Voltando à ideia de que a cidade era pequena. Havia zonas da cidade, mas esta zona mais a norte também era uma zona que era muito menos frequentada, não é? Sim, eu ia passear com a minha mãe para o parque dentro do Campo Grande, mas era um passeio. Pois essa zona, tinha bons ares. Aliás, é uma questão que ainda também não falámos muito, mas como é que era essa zona da cidade universitária? Estava completamente, era uma zona muito rural ainda. São os grandes empreendimentos, a cidade universitária, o Santa Maria também, não é? Santa Maria já existia, foi primeiro. Até porque temos muitos testemunhos de pessoas que atravessavam para o Santa Maria, não é? Por um descampado para poderem chegar, provavelmente até pela Universidade Universitária. Subiam por ali, pois, não tinha ainda urbanização. Não havia a rua da Avenida das Forças Armadas, eu não me lembro nada. Não, eu acho que íamos por baixo. Era pela 5 de Outubro, onde havia um túnel, não sei se ouviram falar do túnel que havia no fim da 5 de Outubro. Um túnel fatal, porque era um túnel pequenino, no fim da 5 de Outubro, ali, antes de chegar onde agora está, agora fizeram uma ponte. A linha... Onde passa a linha de caminho de ferro, ali está, passa sobre a elevada, não é? Sim. Há a ponte. Estou a falar da 5 de Outubro, lá em baixo, antes da antiga, um bocadinho antes da antiga feira. Também temos falado da feira antiga. Da feira popular. Mas da antiga. Da antiga, onde agora é o Gulbenkian. Exato, que era muito bonita. Sim. Se quiser depois falamos. Sim. Mas, então aí havia um túnel pequenino, porque a avenida estreitava e de repente, para se passar por baixo desse viaduto, do caminho de ferro, só havia um túnel pequeno, onde só podia passar um carro de cada vez, no sentido. Eu já vi imagens desse Pronto, túnel. E eu, ao fim de uma semana, ter a carta, quando a faculdade me deu lá para cima, o meu pai resolveu oferecer-me um carro. Eu fui tirar a carta. Ao fim de uma semana, não havia transportes para a cidade universitária, havia um autocarro que chegava ali, passava pelo bairro de Santos. Sim. E depois estava horas parado no caminho de ferro, à espera que passasse um comboio. E não havia outro autocarro. Da minha casa não havia outro autocarro. De maneira que o meu pai ofereceu-me um carro e eu transformei o meu carro numa espécie de autocarro. E uma data de colegas comigo. E partilhávamos as despesas, porque o dinheiro para a gasolina era pouco. E então, ao fim de uma semana de ter a carta, eu encontro-me nesse túnel. E é claro que eu ainda não sabia conduzir muito bem, e encontro a meio do túnel uma carroça. Uma carroça. As carroças não podem recuar. Era eu que tinha que recuar. Foi um problema. Porque eu como tinha a carta há muito pouco tempo, deve ter recuado mal. E a certa altura tinha a parede do túnel, não podia recuar mais. E não sabia o que fazer. Bem, aquilo juntou-se muito povo, como se usa dizer. E é claro que aquela menina rica que tinha um carro era mal vista logo, quer dizer, o homem tinha toda a razão e eu era a criminosa evidente, só que eu não sabia como resolver a situação. Fui à procura de um polícia, não o encontrei, voltei, o outro já tinha arranjado um polícia, devia conhecer melhor os meios, não é, do que eu, e já tinha arranjado um polícia, o qual polícia faz um auto em que declara que eu me recuso a recuar. E depois levanta o meu carro, põe o meu carro direito e eu recuo, vou-me embora. Bem, acabei na polícia a explicar que eu não me tinha recusado, tinha feito a manobra mal feita. Bem, foi uma atrapalhada, mas enfim. Só para se ver, com os transportes também eram maus e hoje são muito melhores. Isso é um ponto que se tem que, apesar de eu achar que os transportes públicos são a grande solução para a cidade e que podem melhorar muitíssimo a qualidade de vida, diminuindo o afluxo de carros, tudo isso que se tem falado, toda a gente sabe, apesar de tudo já estão melhores. E eu escolhi esta zona porque tem bons transportes públicos e eu gosto muito de andar a transportes. E utiliza diariamente os transportes públicos? Eu não uso diariamente porque eu sou reformada, portanto, felizmente não tenho que usar. Uso muito o meu pé. Ando a pé, faço o mais possível percurso a pé. Mas não tenho que andar e quando tenho que ir à Biblioteca Nacional ou ao Instituto uso bastante o metro.
Não digo que uso sempre, mas uso bastante. Que é muito mais prático, não tenho que pensar em arrumar o carro, pôr moedas, essas coisas. Sim, nos últimos anos houve até um aumento de automóveis bastante assustador, não é? Porque de repente não há espaço para estacionar mais carros e a tendência é tirar-se espaço às pessoas para circular. Pois. Não é? Enfim. Só uma última questão, se não tiver também mais... Era falar então da Feira Popular e da Gulbenkian também, porque assistiu à construção e à transformação, não é? É verdade. Então, é assim, na primeira fase eu gozava da Feira Popular, gostava muito de ir à Feira Popular, não sei dizer se é muito ou pouco, mas devia ir bastante, gostava muito, aquilo era muito bonito, porque era muito arborizado, era um belo parque. Eu acho que uma parte das árvores bonitas cá na Gulbenkian, eu bem sei que eles tiveram a Ribeiro Teles, fez aqueles arranjos, está sempre a melhorar, mas acho que há ali árvores que são centenárias, que já devem vir do tempo em que aquilo foi plantado pela família Eugênio de Almeida. Portanto, era uma feira no meio de um parque, era lindíssimo, e havia coisas muito engraçadas, havia o Watershoot, que depois não apareceu no outro, e era muito divertido, eu gostava muito do Watershoot. E sobretudo havia muitas tasquinhas, muito simpáticas, mas era no meio das árvores, portanto era simpático. Eu sempre achei detestável a da Feira Popular de Entre Campos, muito feia. Muito feia, não tinha... Pronto, eu ia lá, depois, mais tarde, quando tive filhos, ia lá uma vez por ano com eles, não ia mais. Pronto, chegava. E só para lhes fazer o jeito, mas não detestava ir lá. Sobre a Gulbenkian. Eu, quando me casei, fui viver justamente para a frente da Gulbenkian, para a Avenida de Berno. Estava ali mesmo em frente, mas não havia a Gulbenkian. Tinha o parque, já não havia a feira, senão não teria ido para lá por causa do barulho, não é? Detesto barulho, tinha, portanto, o privilégio de ter um parque mesmo na minha frente e as primeiras construções provisórias da Gulbenkian. Também tinha o privilégio de, quando chovia, ter a rua inundada, porque, isto tem fotografias se quiserem, que são engraçadas, porque fizeram uma obra extraordinária no fim da Avenida de Berno. Não havia a Praça de Espanha, tinham tirado a linha de elétrico, mas tinham deixado uma colina, uma coisa estranhíssima. Quando chovia, a rua enchia de água, eu não podia sair de casa, porque tirei fotografias, lá abaixo, a rua cheia de água. Extraordinário. Não é? Impensável hoje em dia. Quer dizer, também não é nada impensável. Tanto que ontem eu fui às Amoreiras, onde vou muito pouco, e pus o carro no estacionamento. Estava a chover imenso, foi mesmo. Estava foi ontem mesmo, ontem de manhã. E quando saí, depois de passar a barreira, estava tudo alagado. Eu até nem sabia, se não tivesse lá um homem, eu não sabia se podia passar, mas estava um mar de água. Mas ontem estava mesmo. Eu tenho uma colega que teve a casa inundada. Aqui também teve a chover cá dentro bastante. Tiveram que vir os bombeiros e tudo. Pois foi um dia excepcional. Sim. Mas pronto, ainda acontece a ver sítios da cidade. Cada vez menos, felizmente. Sim, há coisas que melhoraram, não quero ter... Eu não sou nada saudosista. E mesmo quanto à questão do comércio de proximidade, eu admito que as grandes superfícies trouxeram muitas coisas boas, não é? Mas tenho pena. Mas também estamos a voltar mais a uma lógica de tentar. Pelo menos parece-me que a nossa geração também tem tomado uma atitude diferente em relação a isso e a consumir mais dentro dos próprios bairros e tentar usar esses... Até porque é muito mais prático. Sim, mais prático, mas repare, eu estava habituada a que se podia comprar uma garrafa de leite ou um pacote de manteiga ou 150 gramas de fiambre na pastelaria ou no café. É verdade. E quando eu vim para aqui isso já não era possível, mas por acaso no sítio onde eu morava isso era possível, mas aqui tinha deixado de ser possível. Cada coisa que eu precisava, mesmo pão, eu tinha que ir ao Pingo Doce. Não havia nada de comida que eu pudesse comprar fora do Pingo Doce praticamente. Claro, se viesse aqui a Versailles se calhar comprava algumas coisas, mas nos cafés ao pé de mim, que há bastantes, não vendiam nada. Muito obrigada. Nada. Tenho a certeza que teríamos ainda mais coisas para conversar e para discutir.